Carla, vamos falar de um outro caso. Aliás, o caso que mais repercute hoje, que tá todo mundo intrigado, que ninguém ainda conseguiu entender o que efetivamente aconteceu, é o caso de Interlagos, porque aquele homem chamado Adalberto Amarílio Júnior é um homem que foi encontrado numa obra dentro do autódromo de Interlagos, depois de ter desaparecido durante o festival Interlago Motos desse ano de 2025. A polícia está investigando a empresa agora de segurança do evento, chamada G3, cujos vigilantes foram ouvidos e agora está analisando provas, como, por exemplo, DNA, impressões digitais e também o celular dele. A área da obra, gente, sob responsabilidade da prefeitura e da empreiteira Jofeg, não tinha vigilância privada direta. Ainda sem suspeitos que estão sendo nominados, o caso ele avança com foco em evidências mais laboratoriais e cenários que estão sendo reconstruídos pela polícia. E a pergunta que todo mundo está se fazendo agora, que a polícia não tem a resposta, mas que a gente vai tentar entender aqui as hipóteses, é muito simples. Carla, quem matou o Adalberto? Quem matou o Adalberto? Pergunta de milhões, né? Bom, gente, ontem eu estive com o delegado Nico, né, que é o secretário adjunto, né, aqui na nossa Secretaria de Segurança de São Paulo. E ele está à frente também dessas operações, ele está ali, né, na observação, na parte aqui de cima. Está sob o comando da doutora Ivalda, do delegado do Rogerinho e do doutor Fernando também. O que acontece? Vamos explicar um pouquinho para as pessoas. Quando a gente está falando de um crime, o que a polícia vai fazer? Ela vai abrir vários caminhos, mas imediatamente ela vai em cima do núcleo daquela vítima. Então, ela vai falar com os amigos que estiveram com ele ali próximo da hora, com familiares, com possíveis desavenças. Quando essas pessoas vão sendo eliminadas, né, como suspeitas ou como investigadas, e a polícia fala, olha, não tem ligação nenhuma, não faz sentido isso, ela precisa ampliar o leque. É lógico que eles vão chamar imediatamente, no primeiro momento, a todas as pessoas que estariam próximas daquela área. Foi o que eles fizeram, os seguranças que estiveram naquele local. E quando a gente está falando desse evento, é um evento muito grande no autódromo, ali essa empresa, a G3, tinha mais de 200 seguranças, né, fazendo toda a segurança do entorno. Tudo isso? Tudo isso. Porque gente, hein? Porque é evento grande, né? E é um evento que, enfim, é automobilístico, né, de moto. Então, o que acontece? Quer ter o bagulho igual do Ratinho, sabe? Seguranças foram ouvidos, depois mais 7. E o que agora a polícia faz? Ela vai chamar essas pessoas novamente e vai ampliar ali o número de seguranças. Eu, pelo meu lado aqui, conversei ontem com o delegado e ele me disse o seguinte, falou, Carla, a gente só precisa de um pouquinho mais de paciência, você sabe que a gente vai rachar o crime, né? Eu falei, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. Mas a gente tem que fazer isso da forma bastante efetiva. Mais uns 5 meses aí de investigação? Não, 5 meses. Nossa, não. Tá não demorando vai ser, demais não vai esse ser negócio. isso tudo, não. Eu acho que está demorando também. A justiça, o que ela fez? Ela decretou o sigilo. As investigações já são sigilosas, mas agora a justiça decretou o sigilo completo, o que vai dificultar muito o acesso da imprensa. Então, a gente vai nas fontes e tudo mais. Eu fui fazer um levantamento sobre a empresa, né? Essa G3. Essa G3. O que acontece quando a gente está falando de pessoas que trabalham nessa área de segurança? A gente sabe do famoso bico. Muita gente faz bico, né? A gente tem aí Inclusive policiais. Sim, a grande maioria do bico vem da polícia, principalmente polícia militar. Eles fazem bico, que é uma maneira de você melhorar um pouco o salário, né? A gente deveria ter os nossos policiais mais bem pagos. Essa é uma realidade, porque o policial também, ele fica cansado e exausto. Olha o tamanho do problema, porque como eles têm aquelas escalas, às vezes de 24, né, horas trabalhando para depois parar 2 dias, você fica, às vezes, sem dormir, aí você faz o quê? No teu bico você trabalha. Então, você não dorme nunca. Você imagina o que acontece com esse policial? Ele vai tendo, inclusive, um adoecimento de saúde mental, tá? Porque ele está não só com o corpo exausto, o cara a não mente dorme. está exausto. Não dorme, faz o bico, dorme 1 horinha, volta para casa para tomar banho. Eu já conheci alguns policiais assim. Mas a empresa... Tá? Inclusive, ela coloca isso no site dela, diz que ela só trabalha com funcionários contratados. O que seria isso? Que ela não trabalharia ali com freelancers, né? Com ninguém que faz bico. Isso está sendo checado. Eu fui perguntar ali, né, para as minhas fontes na polícia se realmente
essa informação procede. A polícia está verificando se todos os funcionários, todos os seguranças são realmente contratados, em que escala, em que esquema. Então, é uma coisa o que a empresa fala, outra coisa é o que a polícia vai levantar. A gente precisa aguardar isso também. E aí, é uma questão aqui que eu vou trazer para vocês. A polícia vai começar agora a ver as inconsistências dos depoimentos. Tá? Não mais daquele primeiro núcleo duro, né, que é o núcleo familiar, o núcleo de amigos, aquelas pessoas que estavam ali com ele naquele dia. Mas essas pessoas que não têm ligação com a vítima. Porque isso é que torna um crime tão complicado. Porque, por exemplo, eu e o Paulo aqui somos amigos. Então, se um comete um crime contra o outro, é mais fácil da polícia identificar isso. Entendi. Agora, se é uma pessoa que passou na rua, quem é essa pessoa? Por quê? Qual é a motivação? O que aconteceu Entende ali, né? o quanto é difícil? Então, tudo vai ser colocado na mesa. Se essas pessoas estão esgotadas do trabalho, o que acontece. Esta empresa, né, também a gente foi levantar, não tem nada que desabone a conduta dela. Ela né? já Então, é profissional mesmo isso, na área, já ela tem outros faz vários contratos. grandes eventos. Tem Então, sede própria, não é aquelas coisas sim. fantasma que a gente já viu. Tem então. sede, toda adesivada, ela está bastante regular, entendeu? Os impostos pagos, porque tudo isso agora vai ser verificado, Eu né? só fico com uma dúvida, Carla. Não tem câmera no autódromo de Interlagos? Então, tem. Porque Tem, mas não as seria... câmeras não naquele local. E as câmeras que capturaram alguma coisa, né? Que não estou dizendo nem que capturaram coisas da vítima. A qualidade é péssima. É isso que eu não entendo, gente. Como sabe? não tem câmera num lugar onde tem a Fórmula 1? Não, porque era uma área de obras, né? Eu acho que é um lugar que não estavam usando. a qualidade é muito ruim. Muito, muito ruim. E olha como a câmera, ela é um inibidor. Eu não sei aqui... Quem é aqui de São Paulo? Você já foi no centro agora de São Paulo? Sim. Você viu a quantidade de câmeras Tá instaladas? Gente, é totem de câmera para todo lado. Então, a gente tem câmera da CET, a gente tem câmera da Polícia Militar, e isso acaba inibindo. Eu estive no centro até para ver isso nesse final de semana passado, e assim, parece que você devolveu a cidade para as pessoas, porque as pessoas estão andando, né, passeando pelo centro. A câmera traz segurança, isso é fato. Que estava muito degradado. Mas, infelizmente, olha essas câmeras que estavam no autódromo, e eu vi até um trechinho. Você não dá para ver nada, é um borrão, parece uma imagem de ultrassonografia, sabe? Que só o médico consegue entender ali. Não, olha, aqui eu estou vendo um fígado. Eu falei, o que você está vendo aí? Não dá para ver nada na imagem, e aí vai ficar nessa. São muito ruins. Quais os próximos passos, Carla? Só para entender da investigação, a doutora Ivalda está falando o quê? A doutora Ivalda está dizendo o seguinte, para a gente aguardar, porque são mais de 200... Doutora Ivalda, que é a delegada do caso, e tá, ela, gente? olha, ela está em casos bastante complexos, tá? Do caso do Gritzba, é só caso tiro, porrada e bomba ali para ela. A boa notícia, o DHPP também está recebendo mais delegados, assim, tops de linha. É um departamento muito importante, esse departamento precisa de policiais bons. E o que eles vão fazer agora? Eles vão precisar ouvir esses seguranças. Sim. Porque mesmo, olha só, o que acontece? A gente está aqui, a empresa está colaborando, tá? Essa informação que eu recebi também, essa empresa de segurança. E ela entrega a planta, aonde, por exemplo, vão ficar os seguranças. 5 ficam aqui, 10 ali, 15 aqui, esses aqui estão na pista. E, com base na planta de segurança, a polícia chama. Quem eram as pessoas que estavam naquela área? Mas... ela precisa ouvir todo mundo, porque um que estava num local pode ter mudado de local e ter parado nesse outro local. Então, vai ter que ouvir. E lógico que tem mais de uma pessoa, gente, porque eu conversei muito também ontem com o delegado Nico, e ele falou que ele não acredita que esse é um crime que tenha sido cometido por uma única pessoa, teve ajuda sim. A vítima era muito grande para colocá-la dentro do buraco, tirar a calça... Então são essas aí as próximas etapas. Você está em comunicação direta com a delegada Ivalda. Com a Ivalda. E vamos ver se avança, né? O Reis quer que seja para ontem essa investigação. Porque a gente fica querendo saber, né, o que aconteceu. Porque parece tão simples uma coisa... sei lá, não é simples, né? Mas a gente vê as imagens, vê como estava o corpo. E aí o sangue? Já fizeram a perícia? Saiu agora. Coisa? Não, então, o sangue... Tudo demora, né? O sangue foi encontrado no carro, é dele... e de mulher. A questão é de que mulher?
é lógico que vai ser, né, avaliado com as pessoas. Não tem como saber quem é. Não, Sim. se pode ser da esposa dele, que frequentava o carro dele. E, de novo, gente, de quando esse sangue? Porque pode não ser de agora, pode ser uma coisa antiga. É o que eu expliquei para vocês. Não dá pra cravar nada. Pode ser sangue, gente, até de um resíduo menstrual, sabe? Que ficou ali, ou de um Perfeito. machucado. Então, a gente tem que aguardar para ver, né?